Justiça decidiu que ex-jogador Robinho deve cumprir pena de 9 anos por abuso sexual na Itália, aqui mesmo no Brasil. Ex-jogador Daniel Alves conseguiu liberdade provisória em troca de pagamento de fiança de quase 5,5 milhões de reais. União Brasil expulsou o deputado Luciano Bivar da presidência do partido, depois de ser acusado de atear fogo na casa do sucessor dele no comando da agremiação. Governo lançou o programa Mover para incentivar a indústria automobilística a investir em veículos que provoquem cada vez menos poluição. Nos Estados Unidos, decreto do presidente Joe Biden vai eliminar aos poucos os carros movidos a gasolina das ruas para dar lugar aos elétricos. 30 milhões de brasileiros que são vegetarianos têm a quarta-feira inteira para comemorar o Dia Mundial Sem Carne. Ranking Mundial da ONU apontou mais uma vez que a Finlândia é o país mais feliz para se viver. E a presença de aves rosas nas margens do Rio Pinheiros, em São Paulo, é um indicativo de que a vida aquática melhorou naquela região. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça formou maioria para confirmar que a prisão do ex-jogador de futebol Robinho seja cumprida no Brasil. O placar terminou em 9-2 para o cumprimento imediato em regime fechado da pena. Os dois votos contrários estavam salvando Robinho de ser preso imediatamente. Para que isso fosse possível, todos os ministros deveriam entrar em acordo. Mas isso não demorou muito tempo para acontecer e logo firmaram a decisão. Assim, o ex-jogador deverá ser preso rapidamente e notificado disso pela Justiça Federal da cidade de Santos, em São Paulo, onde ele mora. Mas a defesa do ex-jogador vai apelar da decisão e pedir para que ele aguarde o julgamento desse recurso em liberdade. O STJ não julgou novamente a acusação, ou seja, eles não relembraram novamente o caso, avaliando os fatos e as provas. Eles apenas decidiram se o Robinho poderia ou não ser preso no Brasil. Mas todo esse caso já acontece há muito tempo. Lá em janeiro de 2013, Robinho e mais 5 amigos foram denunciados por abusar sexualmente de uma mulher. Até hoje, apenas ele e mais um amigo foram condenados. Os outros 4 não. Esses já haviam deixado a Itália durante as investigações e não foram localizados pela justiça. Assim, o juiz resolveu separar os casos. Em 2014, Robinho admitiu ter mantido relações com a vítima, mas negou qualquer violência sexual. Sua primeira condenação foi em 2017. E foi já condenado que em 2020 ele acertou seu retorno ao Santos Futebol Clube, time por onde ele iniciou sua carreira como jogador. Mas se passaram poucos dias e ele teve seu contrato rompido por causa de uma pressão feita pela própria torcida. O Robinho ainda tentou recorrer outras vezes, mas em 2022 foi o fim da linha. Ele foi condenado na terceira e última instância da justiça italiana. Apesar da decisão, o atacante não foi preso. Isso porque ele já havia retornado ao Brasil, onde a legislação impede a extradição de brasileiros nativos para cumprimento de penas no exterior. Foi por isso que a Itália pediu que sua prisão acontecesse aqui mesmo, e o Superior Tribunal de Justiça aceitou. Mas Robinho parece não ter aceitado a decisão. Inclusive, por meio das redes sociais, afirmou que o julgamento ocorrido na Itália deveria ser anulado. Para ele, suas provas não foram levadas em conta por ele ser negro. Além disso, garantiu que toda a relação que teve com a denunciante foi consensual. O seu único erro foi ter sido infiel com sua esposa. E o ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, teve seu pedido de liberdade provisória aceita pela Justiça espanhola sob o pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros, cerca de 5.400.000 reais. O jogador está preso na Espanha desde janeiro do ano passado e foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual.
A Justiça Espanhola tomou a decisão um dia após uma audiência realizada a pedido da defesa do jogador. Na sessão, os advogados de defesa alegaram que ele já cumpriu 1/4 da pena e, por isso, teria o direito de aguardar a decisão dos recursos em liberdade provisória. De acordo com a imprensa espanhola, além do pagamento da fiança, o Tribunal de Justiça também colocou diversas condições e medidas cautelares para que Daniel Alves possa deixar a prisão, como a entrega de seus 2 passaportes, espanhol e brasileiro, para evitar uma possível fuga do país. Além disso, a vítima deve ser comunicada de sua liberdade e ele deverá comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona. A decisão contou com voto divergente de um dos 3 juízes a favor da situação de prisão preventiva de Daniel Alves. Já o Ministério Público se manifestou contrário à medida, sob o argumento de que o atleta tem condições financeiras para fugir. Porém, a defesa dele reiterou que ele tem domicílio em Barcelona. A acusação, liderada pela advogada Esther Garcia, também é contra a liberdade provisória do jogador e argumentou sobre o risco de fuga com o mesmo argumento da promotoria. Após a condenação do jogador, todas as partes recorreram da sentença. A defesa dele pediu absolvição, enquanto o Ministério Público, os advogados da vítima, pediu que ele seja condenado a cumprir a pena máxima de 12 anos. De acordo com o jornal La Vanguardia, Daniel Alves avalia propor fazer um depósito como garantia à justiça de que não vai escapar. Antes do julgamento, a defesa chegou a depositar na conta do tribunal um montante de 150 mil euros para que fosse entregue à vítima, independente do resultado do processo. A quantia foi doada pela família de Neymar, amigo de longa data de Daniel Alves, já que o ex-jogador da seleção está com as contas bloqueadas no Brasil devido a uma disputa judicial com a ex-esposa e na Espanha, houve bloqueio de valores desde a acusação de agressão sexual. De acordo com a imprensa espanhola, Daniel Alves vai recorrer novamente a Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, que se colocou à disposição do jogador para ajudá-lo financeiramente no processo. Alguns jornais da Catalunha afirmam que a crise nos presídios espanhóis podem influenciar a decisão da justiça no pedido de liberdade provisória para Daniel Alves, que já viu 5 solicitações semelhantes serem rejeitadas. Isso porque trabalhadores das unidades prisionais da cidade estão em greve e têm participado de grandes protestos desde a semana passada, após o assassinato de uma cozinheira por um detento em uma prisão da região. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a saidinha de presos em feriados. Agora o texto aguarda a sanção presidencial do presidente Lula. O projeto já havia sido aprovado pelo Senado em fevereiro. Na ocasião, os senadores colocaram uma exceção para a saída temporária, no caso dos detentos de baixa periculosidade que forem realizar cursos estudantis ou profissionalizantes. Esse tópico foi mantido pela Câmara na votação. O relator do projeto é o deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo. Derrite se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo no governo Tarcísio de Freitas, apenas para atuar na aprovação da pauta. Com a vitória em Brasília, ele retornará ao cargo como secretário. No relatório criado para defender o projeto, Derrite afirmou que a sociedade não tolera mais a saída temporária de detentos e citou o número de presos que não voltaram às prisões após usufruírem da saidinha. Estamos extinguindo completamente aqueles feriadões de 7 dias em que os presos do regime semiaberto são liberados. Dados estatísticos comprovam que hoje a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem a oportunidade de entrar para a história como o primeiro grande passo do combate à impunidade no Brasil. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício. A discussão no Congresso sobre as restrições às saídas temporárias ganhou força após o policial militar Roger Dias ser morto por um preso beneficiado pela saidinha em Belo Horizonte, em janeiro.
Na última saidinha temporária, que aconteceu no Natal do ano passado, mais de 52 mil presos saíram às ruas. Desse número, 3 mil não voltaram para a cadeia. O Ministério Público do Rio de Janeiro comandou uma operação hoje que resultou na prisão de 17 policiais. Eles são acusados de fazer a segurança do bicheiro Rogério Costa de Andrade da Silva. Entre os militares estão sargentos, subtenentes e um cabo. Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, chefão da Cúpula do Bicho até 1997, quando morreu. Ele responde a processo por chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, bingos e cassinos na zona oeste do Rio. Mas continua solto e nem foi alvo da operação realizada hoje. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prorrogou por mais 10 dias a presença dos 100 agentes da Força Nacional de Segurança em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles reforçam as buscas por Rogério Mendonça e Davidson Nascimento, que há 37 dias escaparam do presídio de segurança máxima da cidade. O verão chegou ao fim e a perspectiva para este período de outono é de um clima mais seco. As temperaturas não deverão despencar, mas o clima deverá ficar mais ameno. E o verão se vai e chega o outono. Mas será que essa mudança de estação também vai mudar o clima e a temperatura no Mato Grosso do Sul? Para saber um pouco mais das previsões de outono, a gente veio aqui no Centec conversar com a Valesca, que é meteorologista, e vai explicar para a gente o que esperar dessa próxima estação. Para os próximos dias, há uma mudança a partir de quinta-feira, devido à chegada de uma frente fria que deve amenizar as temperaturas máximas no estado de Mato Grosso do Sul. Já falando em relação ao prognóstico de outono, em relação às características do outono, é uma transição entre a estação chuvosa para a estação seca, onde há também as primeiras incursões de massa de ar frio e também as chuvas passam a ser menos frequentes e a umidade relativa do ar diminui gradativamente. Além disso, há fenômenos adversos, como nevoeiros, geadas e friagem. E a gente, dentro dessas características, pode esperar aí temperaturas mais frescas ou mais quentes? Para o trimestre de abril, maio e junho, o que a gente espera em relação às chuvas primeiro? A gente espera que as chuvas devem ficar abaixo da média histórica para esse trimestre. Prognóstico para o trimestre de abril, maio e junho. Em relação às temperaturas, o que se espera são temperaturas acima da média histórica. Só conceitua para a gente aqui, a gente tem uma média histórica da chuva. Isso, aqui nesse caso é a média histórica da chuva, onde mostra que as chuvas variam entre 200 a 300 milímetros na região central, nas regiões noroeste, norte e nordeste do estado, entre 75 a 100 milímetros, e já na porção sudoeste, sul e sudeste, entre 300 a 500 milímetros. Isso é o que se espera para o trimestre de abril, maio e junho. E quando a gente vai para os modelos de previsão, que são baseados em um conjunto de modelos, as chuvas mostram que as previsões mostram que as chuvas devem ficar abaixo da média histórica. Em relação às temperaturas, seguem a previsão de temperaturas acima da média histórica, isso significa que teremos um trimestre mais quente que o normal. E veja a seguir, o governo lançou o programa Mover para incentivar a indústria automobilística a investir em veículos que poluem menos. E ainda, nos Estados Unidos, decreto vai eliminar aos poucos os carros movidos a gasolina das ruas para dar lugar aos elétricos. O saneamento básico do Brasil ainda tem números preocupantes. O Instituto Trata Brasil divulgou hoje que 32 milhões de brasileiros ainda não têm água potável e quase metade da população pesquisada nas 100 cidades mais populosas do país continua sem serviço de esgoto. O estudo mostra que entre as 100 cidades mais populosas do país, apenas 3 conseguiram cumprir a meta de universalização do saneamento básico aos moradores. São elas Maringá, no Paraná, São José do Rio Preto e Campinas, no interior de São Paulo. Em 2022, só esses 3 municípios chegaram ao patamar de 99% da população com acesso à água tratada e 90% com serviço de coleta e tratamento de esgoto. Na outra ponta da pesquisa, entre as cidades com os piores indicadores, estão Porto Velho, em Rondônia, Macapá, no Amapá e Santarém, no Pará. Segundo o estudo, das 27 capitais brasileiras,
brasileiras, somente 9 possuem ao menos 99% de abastecimento total de água. Além da distribuição e coleta de água e esgoto, o levantamento analisa perdas na distribuição e também o investimento e melhorias realizadas. Os dados de 2022 são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. Na comparação com os resultados de 2021, a coleta em 2022 cresceu somente 0,2 ponto percentual no Brasil, passando de 55,8% para 56%. O tratamento de esgoto também não teve alta significativa, subiu apenas 1% no período. O ranking leva em conta os critérios estabelecidos pelo novo Marco Legal do Saneamento, criado em 2020, que estabelece a universalização dos serviços até 2033. Mas para o Instituto Trata Brasil, a meta só será alcançada se os investimentos forem dobrados, já que estudos mostram que quem não investe não consegue subir posições no ranking. O governo de Joe Biden anunciou limites mais rígidos dos Estados Unidos para as emissões de poluentes de carros de passeio e caminhões leves que contribuem para o aquecimento global. Essa ação pôde ser vista tanto internamente quanto externamente, como uma tentativa de acelerar a transição do país para os carros elétricos. Com esse novo anúncio, a regra da Agência de Proteção Ambiental exigiria que as montadoras aumentassem as vendas de veículos elétricos e, ao mesmo tempo, reduzissem as emissões de carbono dos modelos movidos a gasolina, que respondem por cerca de 1/5 da contribuição dos Estados Unidos para o aquecimento global. Mas, ao contrário da regra proposta no ano passado, as montadoras não precisariam aumentar drasticamente as vendas de veículos elétricos até depois de 2030. Em outra mudança em relação à proposta anterior, as montadoras poderiam cumprir a legislação, aumentando assim as vendas de veículos híbridos. Carros esses que recentemente se mostraram mais populares entre os consumidores do país norte-americano, em parte por conta das preocupações com a falta de infraestrutura pública de recarga. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental, a regra final ainda evitará que 7 bilhões e 200 milhões de toneladas métricas de emissões de carbono entrem na atmosfera até 2055. Essa movimentação governamental demonstra um incentivo a essa troca, já que as vendas de veículos elétricos no país desaqueceram em comparação com o ano passado. Junto com essa queda nas compras, os preços desses carros também caíram. Atualmente, eles custam quase o mesmo que os carros movidos a gasolina. A diferença média de preço no mês passado foi de $5 mil. Contudo, dificilmente em um país conhecido como o pai do capitalismo, alguns setores não se incomodariam com essa nova regra. O setor de combustíveis fósseis tem procurado estimular a oposição à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Seguidas campanhas estão sendo lançadas para colocar em xeque essas decisões do governo, já que financeiramente essas empresas de combustíveis fósseis iriam praticamente à falência. Além de precisar do apoio do setor automotivo antes das eleições de novembro, o presidente democrata Joe Biden deve ser convincente sobre as promessas climáticas. As novas regras vão ser aplicadas aos veículos leves e médios fabricados de 2027 a 2032. E no Brasil, o governo federal enviou hoje ao Congresso um projeto de lei criando o programa automotivo Mover. O objetivo é preservar o meio ambiente. E aqueles que cumprirem vão receber bonificações em dinheiro. A mensagem presidencial que institui o programa Automotivo Mobilidade Verde e Inovação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ele é praticamente uma expansão do antigo programa Rota 2030. O objetivo é incentivar o uso de combustíveis alternativos, além de promover a descarbonização do setor automotivo. Nada mais do que reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Isso vai melhorar a qualidade do ar, além de combater as alterações climáticas, como a poluição, formação
formação de chuva ácida e a elevação das temperaturas na Terra. Em troca, as empresas que ajudarem o meio ambiente vão receber benefícios fiscais. O projeto de lei prevê que quase 20 bilhões de reais serão destinados ao programa em até 5 anos. Esse dinheiro será enviado às empresas em solo brasileiro que contribuírem em desenvolvimento, inovação, engenharia ou serviços de pesquisa. O programa havia sido lançado nos últimos dias do ano passado e, na sequência, foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio de uma medida provisória, que tem efeito imediato, mas que poderia caducar se não fosse votada a tempo. Para este ano, os incentivos vão ser de mais de 3 bilhões de reais e, ao passar dos anos, ficará ainda maior. No antigo programa, Rota 2030, o incentivo anual era de pouco mais de 1 bilhão de reais. O Mover também aumenta os requisitos ambientais para os veículos que são comercializados no Brasil. Eles vão medir as emissões de carbono desde o início do processo até o final de fabricação, uso e descarte do veículo. Um dos exemplos também vai ser o etanol. As emissões serão medidas desde a plantação da cana até a queima do combustível, passando pela colheita, processamento e o transporte. O mesmo será aplicado nas outras fontes de energia, como bateria e gasolina. E os investimentos também vão acontecer nas alturas. O governo federal lançou hoje o Programa de Aceleração do Turismo Internacional. A iniciativa é fruto de uma colaboração entre o Ministério de Turismo e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. O objetivo é ampliar a conectividade aérea internacional do Brasil, além de garantir uma experiência melhor para os turistas estrangeiros nos aeroportos do nosso país. Mas para que tudo isso saia do papel, quase 7 milhões de reais serão desembolsados. Os estudantes do ensino médio da rede pública já podem conferir se foram contemplados pelo programa Pé de Meia, que visa combater a evasão escolar no país. Os alunos do ensino médio da rede pública podem consultar a partir desta quarta-feira se foram escolhidos pelo programa Pé de Meia. A informação estará disponível no aplicativo Jornada do Estudante do Ministério da Educação. Pé de Meia é um programa do governo federal que irá fornecer incentivo financeiro para alunos de baixa renda, como maneira de amenizar a evasão escolar, e serão contemplados os alunos dos 14 aos 24 anos, cuja família está inscrita no Cadastro Único. Quem estiver inscrito no programa vai receber o primeiro pagamento de R$ 200 referente ao bônus de matrícula entre 26 de março e 3 de abril, em parcela única. A data de pagamento depende do mês de aniversário do aluno. O MEC informou que o benefício será pago por etapas da seguinte forma: incentivo para matrícula no valor anual de R$ 200 e incentivo de frequência no valor anual também de R$ 1.800 e incentivo para a conclusão do ano no valor anual de R$ 1.000. Esse incentivo para o Enem em parcela única de R$ 200. O estudante encontrará no app informações de como as parcelas de matrícula, calendário de pagamento e informações de banco, agência e conta corrente em que a parcela foi paga, data do processamento de cada informação, entre outros. Para os que não tiverem sido contemplados, o aplicativo deve informar o motivo e apresentar orientações para a solução do caso. O governo irá pagar até R$ 9.200 para os alunos que concluírem os estudos. Segundo o MEC, a expectativa é a de que o programa atenda a cerca de 2,5 milhões de alunos. O Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter a taxa de juros do país entre 5,25% e 5,5% pela quinta vez consecutiva, permanecendo no maior patamar desde 2001. A decisão desta quarta-feira, tomada pelo Comitê Federal de Mercado Aberto, foi unânime e confirmou a previsão do mercado financeiro diante da resistência que a inflação tem apresentado nos últimos meses. Para os próximos, a expectativa é que comece um ciclo de queda. A super quarta no mercado financeiro foi marcada pela decisão do Banco Central norte-americano de manter suas taxas de juros inalteradas e um cenário mais otimista para o futuro. No Brasil, os investidores seguiram na expectativa pela redução da taxa básica de juros do país pelo Comitê de Política Monetária. Com isso, o dólar fechou em queda de 1,09%, cotado em R$ 4,97 na venda. E a Bolsa de Valores
fechou em alta de 1,25%, aos 129.125 pontos. A decisão sobre os juros do Brasil saiu depois do fechamento dos mercados. E pela sexta vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual. A taxa básica do país agora está em 10,75% ao ano. A decisão aqui no país também foi unânime. E a aposta do mercado é que a tendência seja mantida até o fim de dezembro, com os juros fechando o ano em 9%. E veja ainda hoje, União Brasil expulsou o deputado Luciano Bivar da presidência do partido depois de ser acusado de atear fogo na casa do sucessor dele no comando da agremiação. E ainda, 30 milhões de brasileiros que são vegetarianos têm a quarta-feira inteira para comemorar o Dia Mundial Sem Carne. A executiva da União Brasil decidiu hoje pelo afastamento temporário do deputado e atual presidente do partido, Luciano Bivar. O vice-presidente Antônio Rueda, de Pernambuco, assume o comando da sigla. Foram 11 votos a favor do afastamento, 5 contra e 1 abstenção. O deputado Luciano Bivar participou por videoconferência da reunião. A decisão é resultado da representação assinada por parlamentares e governadores do partido para solicitar o afastamento do deputado da presidência da sigla e a expulsão com o cancelamento da filiação. O afastamento é provisório. O Conselho de Ética deve analisar o caso e pode efetivar a determinação em até 60 dias. De acordo com informações divulgadas, o pedido foi motivado pelas ameaças contra Antônio Rueda, eleito em 29 de fevereiro para comandar o partido, e seus familiares. Também pesa sobre Bivar acusações sobre a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro sem consultar a executiva do partido. Rueda disse que contratou uma empresa de segurança privada após as ameaças. O União Brasil quer vaga na mesa da Câmara dos Deputados, mas a legenda só pode recuperar esse cargo na primeira secretaria da Casa se Bivar for expulso. A ação será juntada a outro pedido de inquérito solicitado pela Polícia Civil do Distrito Federal para investigar as ameaças de Bivar contra Antônio Rueda e seus familiares. Uma das principais lideranças do partido, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, avalia que o incêndio foi um crime político e um atentado contra o partido. Ele disse ainda que foi um ato inaceitável e que não ficará impune. A eleição de Rueda ocorreu após uma tentativa de virada de mesa de Bivar, que ocupava o cargo antes e tentou cancelar a convenção. Luciano Bivar tem contestado a eleição publicamente e se recusa a aceitar o resultado. Ele também negou que tenha ameaçado o atual presidente do partido, mas diz que já subiu o tom contra Rueda. Demorou um pouco, mas o presidente Lula cumprimentou o ditador russo Vladimir Putin pela vitória para mais 6 anos de mandato como presidente do país. Foram 3 dias de eleições encerradas no último domingo. Sem adversários para atrapalhar, porque os outros candidatos são aliados de Putin, ele conseguiu 87% dos votos. A atitude foi classificada como retribuição ao governante russo, que também demonstrou contentamento com a eleição de Lula em 2022. Os casos positivos de dengue seguem crescendo pelo país. E o que mais preocupa é que a vacinação contra a doença está abaixo do esperado em diversos municípios. Os imunizantes não utilizados serão redistribuídos. Uma inovação no combate à dengue no Brasil deste ano ainda não foi muito bem aceita pela população. Com isso, muitos dos imunizantes distribuídos pelo Ministério da Saúde aos municípios não foram utilizados. Para aproveitar a validade e a necessidade de vacinar a população, a pasta irá fazer uma redistribuição para outras cidades nos próximos dias. De acordo com a ministra Anísia Trindade, a definição de quais municípios receberão os imunizantes será feita com base em um ranking de necessidade entre os municípios que decretaram emergência de saúde devido à doença.
Ainda segundo a chefe da pasta, será liberado um novo orçamento de 300 milhões de reais para estados e municípios comprarem medicamentos usados no tratamento da dengue. Vale lembrar que, como o número de doses é limitado, o público a ser vacinado foi restrito aos jovens de 10 a 14 anos de 521 municípios de 16 estados, além do Distrito Federal. Segundo o próprio Ministério da Saúde, o combate à dengue não se restringe à imunização, até porque são necessárias 2 doses oferecidas em um intervalo de 3 meses. Ou seja, a medida não é vista como solução para a epidemia deste ano, como a ministra vem destacando. É fundamental, neste momento, evitar a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença. E isso é feito, sobretudo, através do controle dos locais com água parada, como caixas d'água e pneus velhos, que são focos de reprodução do vetor. Contudo, a preocupação segue com a curva de infectados não abaixando como o governo esperava. Segundo o painel de arboviroses do Ministério, de janeiro até aqui foram registrados pouco mais de 1.900.000 casos prováveis de dengue e 630 mortes em decorrência da infecção. Outros 1.009 óbitos estão em investigação. Nesta quarta-feira, os vegetarianos tiveram um motivo especial para comemorar. Foi o Dia Mundial Sem Carne. No Brasil, o consumo entre todas as pessoas está diminuindo, em muitos casos por causa dos preços. Mas também existem aquelas que decidiram mudar o estilo de vida, nem que seja aos poucos. Uma refeição que tomamos como referência é aquela com carboidratos, saladas e a proteína, que é comumente encontrada nas carnes. A questão é que, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, em 2020, o Brasil era o 5º país com o maior consumo de carne per capita anual no mundo, consumindo 107 quilos por ano e por pessoa. Ficamos atrás da Argentina, Espanha, Portugal e os Estados Unidos, onde cada pessoa consome 149 quilos de carne por ano. Embora no ano de 2022, a The Good Food Institute Brasil apontou que 67% dos brasileiros diminuíram o consumo de carne, seja ela bovina, suína, aves ou peixes. E para economistas, isso ocorreu por conta do aumento dos preços no alimento e também por escolha própria. O motivo pode ser de saúde, preocupação com os animais ou com o meio ambiente, motivos religiosos e influência de familiares. A opção de não comer carne está alcançando muito adeptos. No Brasil, cerca de 30 milhões de brasileiros são vegetarianos. Segundo o IBOP, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, de acordo com o Mapa VEG, iniciativa online que realiza um censo de vegetarianos e veganos no país, por meio de cadastro no site, São Paulo lidera o ranking, seguido do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Paraná. Essa escolha é comemorada no dia 21 de abril com o Meat Out Day, ou Dia Mundial Sem Carne, uma data criada em 1985 nos Estados Unidos por movimentos ambientalistas e de proteção animal e, em protesto, a proclamação da Semana Nacional da Carne por uma resolução do Senado do país. A data busca promover uma conversa questionando o consumo de produtos de origem animal em todo o mundo. Mas calma, se você tem a intenção de adotar este estilo de vida, os profissionais de saúde orientam que quem desejar deve procurar um nutricionista para conduzir esse cardápio pensando na nova realidade e um médico para ver níveis de hormônios, nutrientes no sangue e assim ter um ponto de partida. O SESC, o Serviço Social do Comércio de São Paulo, mudou o sistema de reserva de almoço. O que antes era feito pelo aplicativo agora só pode ser feito presencialmente na unidade escolhida. A alteração divide opiniões. Se tem uma coisa que todos concordam, é sobre a qualidade da comida do SESC. A comida é excelente, não tem o que questionar. A comida é bem temperada,
A quantidade também é muito boa. Com bastante variedade em questão de nutrição, não tem repetição, sempre fresquinha, é extraordinária. Para associados do Serviço Social do Comércio de São Paulo, a refeição na comedoria sai por R$ 9,00. Eu penso em a qualidade da comida e no custo-benefício. Não por acaso a concorrência entre os consumidores é grande. Até o começo de março era preciso agendar um horário pelo aplicativo, mas no último dia 4 o formato mudou. Para conseguir uma vaga na comedoria, agora é preciso ir até uma unidade do SESC e comprar o almoço antes de fazer a refeição. Muita gente, inclusive, tem feito isso bem mais cedo. As vendas começam a partir do horário de abertura de cada unidade. Eu consigo 9h da manhã. Já venho aqui, já consigo. Mas nem todos podem se deslocar a uma unidade logo cedo. E às vezes você não pode sair do seu trabalho para vir agendar, então isso pode acabar dificultando quem trabalha. E se deixar para comprar mais tarde, segundo relatos da Luciana e da Laiane, fica bem difícil de conseguir comer no horário esperado. É que nós temos só 1 hora de almoço, a gente não consegue fazer o agendamento agora antecipado, né? Quando a gente chega aqui, não tem horário. Por exemplo, 1 hora de almoço, eu bati o ponto meio-dia, só tem horário disponível a partir da 1h30. Aí eu não consigo almoçar. E hoje você chega, você pega a fila e você só fica sabendo o horário que tem disponível para almoçar no caixa. Então, assim, hoje a gente já conseguiu ver que não tinha mais disponível nenhum horário que se encaixasse no meu horário do almoço do trabalho. O gerente de Relações com o Público do SESC explica que a decisão foi tomada depois da percepção de que, pelo aplicativo, muitos agendavam e não compareciam. Ele enfatiza que entre 20 mil refeições produzidas diariamente por 9 unidades do estado, havia uma sobra de pelo menos 10%, que, segundo ele, com um novo sistema, não existe mais. Conseguimos chegar próximo da nossa capacidade total de produção. Então, estamos atendendo por dia 2.000 pessoas a mais. Além disso, também, tem uma questão da democratização do acesso. Muita gente que não tinha um Wi-Fi de qualidade, um equipamento de celular ou um computador de uma qualidade inferior, sofria em relação a quem tinha. Então, a gente vinha atendendo sempre as mesmas pessoas que tinham essa facilidade de acesso. Hoje, a gente conseguiu democratizar também um público que não tem esse acesso tão fácil. O seu Jair faz parte desse público e agradece a mudança. Graças a Deus consertou a situação do velhinho aqui, 84 anos. Mas ainda tem quem faça um apelo pela volta do agendamento por aplicativo. Eu acho que para quem trabalha como CLT como eu, né, que não tem tempo de conseguir vir agendar, era melhor ter a praticidade de conseguir normalmente só um aplicativo agendado, né? Eu acho que a organização poderia visualizar, escutar os usuários e fazer um teste. Se não existiria uma outra forma para poder garantir o almoço para todo mundo. Com poucos dias do novo formato, o gerente diz que a fase ainda é de adequação. Algumas coisas ainda podem mudar. O que a gente não pode mudar é o nosso principal objetivo, que é atender o maior número de pessoas com qualidade, né, e sendo democrático. Isso a gente não pode perder de vista, mas claro que aprimorar o atendimento é nosso objetivo para tudo. Agora, se a gente chegar num outro mecanismo que a gente consiga atender a todos, melhor ainda. Estamos estudando a respeito. E veja a seguir, ranking mundial da ONU apontou mais uma vez que a Finlândia é o país mais feliz para se viver. E ainda, a presença de aves rosas nas margens do Rio Pinheiros, em São Paulo, é um indicativo de que a vida aquática melhorou na região. Uma pesquisa realizada pela Universidade College London, na Inglaterra, demonstrou que os usuários de cigarros eletrônicos apresentam alterações no DNA semelhantes às encontradas em fumantes de cigarro tradicional.
O estudo, publicado recentemente na revista científica Cancer Research, analisou os efeitos epigenéticos do tabaco e dos cigarros eletrônicos na metilação do DNA em mais de 3.500 amostras para investigar o seu impacto nas células que estão diretamente expostas ao tabaco e naquelas que não estão diretamente expostas, como o sangue ou as células cervicais. Vale ressaltar que esses epigenomas mudam ao longo da vida e podem ser afetados por uma variedade de fatores genéticos ou não genéticos. Os pesquisadores descobriram que as células epiteliais da boca apresentaram alterações substanciais em fumantes. Essas células normalmente revestem os órgãos e muitas vezes são as origens de um câncer. A publicação também mostra que alterações epigenômicas semelhantes foram observadas nas células de utilizadores de cigarros eletrônicos que fumaram menos de 100 cigarros tradicionais na vida. E por falar no cigarro tradicional, ele é considerado um contribuinte modificável para resultados adversos para a saúde. Estima-se que o tabagismo tenha causado quase 8 milhões de mortes no mundo em 2019, prevendo que esses números aumentem ainda no futuro. Em alguns países, como no Reino Unido, o cigarro eletrônico é considerado substancialmente mais seguro do que o cigarro tradicional e as autoridades de saúde recomendam que os fumantes mudem para o vaping para melhorar a sua saúde. No entanto, os pesquisadores alertam para a necessidade de mais estudos antes de atestar que os cigarros eletrônicos são seguros. A primeira autora do estudo informou ainda que não se pode dizer que os cigarros eletrônicos causam câncer com base nesse estudo, mas pode-se observar que os usuários desses cigarros apresentam algumas alterações no DNA que podem sim se tornar algum tipo de câncer. Os pesquisadores informaram ainda que é importante explorar os potenciais riscos do cigarro eletrônico ao longo do prazo e as suas ligações com o câncer. Artistas brasileiros que já expuseram seus trabalhos em grandes cidades do mundo querem mostrar o contrário ao inaugurarem galerias nas favelas do Rio de Janeiro, muitas vezes em locais dominados pela violência policial e pelo tráfico de drogas. Maxwell Alexandre, de 33 anos, é um artista plástico que já expôs seu trabalho em várias cidades do Brasil, além de países como França, Espanha e Estados Unidos. Mas depois de conquistar o mundo, ele decidiu voltar para a favela da Rocinha, onde nasceu e se criou, para democratizar o acesso à arte. Então, quando você traz uma galeria, quer dizer, a primeira galeria de arte contemporânea para uma favela, você de alguma maneira está democratizando ou criando um acesso para o que antes a gente tinha como... Não antes, né? Para o que a gente tem como a arte da burguesia. O Espaço Pavilhão 2, na agitada Via Ápia, na Rocinha, a segunda maior favela do Brasil, conta com algumas peças que integraram a exposição Entrega One Planet, One Health, realizada em Paris. Eu lembro que quando eu comecei a flertar com a ideia de ser artista profissional, as pessoas falavam que eu tinha que ir para Berlim, ou para Nova York, ou para Londres, que são as mecas da arte contemporânea, né? Hoje, e eu nunca tinha viajado até então, nunca tinha saído para fora do país, eu me recusava a acreditar nisso. A vários quilômetros dali, na zona norte carioca, a Galeria Cinco Bocas foi inaugurada em 2020 na favela de mesmo nome, pelo artista Alan Weber, conhecido por suas fotografias e esculturas, que foram exibidas recentemente na Feira Art Basel em Miami. Alan, de 31 anos, dedica o espaço para apresentar artistas que admira. A ideia de criar a galeria surgiu da falta de acesso de seus amigos do bairro aos museus da zona sul da cidade, mas também tem como objetivo reunir pessoas de outros locais que relutavam em visitar a favela, cenário habitual de operações policiais contra o tráfico de drogas. Era 2020 e aí eu via muita gente falando sobre muitas coisas, mas eu nunca não tinha visto uma instituição de arte estar dentro desse lugar. Desde setembro de 2023, Weber expõe a amostra Tô de Pé, do artista Cássio Luiz Brito da Silva, de 22 anos, conhecido como Malvo.
O jovem afirma que este espaço é fundamental para sua carreira. O que me despertou, esse sentimento bom foi ver um monte de gente parecida comigo expondo no mesmo lugar. A galeria também é um projeto social que busca aproximar os jovens da arte, patrocinando um time de futebol local e organizando atividades artísticas. Os artistas seguem enfrentando os desafios de trazer pessoas de fora às comunidades, mas também de atrair a atenção da população local, que muitas vezes tem outras prioridades, como atender às suas necessidades básicas, em um cenário marcado pela desigualdade social. Mais uma vez, a Finlândia foi apontada pela ONU como o país onde as pessoas vivem melhor e com maior felicidade. Alguns países caíram neste ranking, mas o Brasil subiu. A Finlândia foi considerado o país mais feliz do mundo pela 7ª vez consecutiva, segundo um relatório patrocinado pela ONU e divulgado hoje. O Brasil subiu 5 posições na comparação com o ranking do ano passado e ficou com a 44ª colocação. Entre os países da América do Sul, o Brasil só perde para o Uruguai, que está na 26ª posição, e o Chile, que está na 38ª. Em último lugar, na lista de 143 países, aparece o Afeganistão, afetado por uma catástrofe humanitária após o retorno do Talibã ao poder em 2020. Pela primeira vez em mais de 10 anos, Estados Unidos e Alemanha não aparecem entre os 20 países mais felizes e ocupam a 23ª e 24ª posição. O relatório mundial é uma medição da felicidade divulgada anualmente pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU desde 2012 e se baseia na avaliação que as pessoas fazem da própria felicidade e em dados socioeconômicos. O estudo leva em conta 6 fatores chaves: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. E depois de ficar no topo do ranking dos países mais felizes do mundo, a Finlândia vai fazer uma promoção para as pessoas fazerem um passeio por lá, com tudo pago, incluindo a passagem de avião. O Visite Finlândia está sendo monitorado pelo órgão de promoção turista e empresarial da capital Helsinki. As inscrições deverão ser feitas até o dia 4 de abril no site que está aparecendo aí na sua tela, visitfinland.com/em/. É preciso ser maior de 18 anos e publicar um vídeo no Instagram ou no TikTok falando sobre suas dicas de felicidade e por que merece participar desta viagem. O resultado será divulgado no dia 2 de maio. Um estudo feito há vários anos, incluindo os pais e os filhos deles, concluiu que para ser feliz basta ter amigos. É simples e eficiente. Segundo pesquisadores da Universidade de Harvard, a ansiedade leva indivíduos a presumir o pior e, muitas vezes, os pensamentos autocríticos são os principais problemas. Isso mexe diretamente com algo que é investigado há mais de 80 anos. A felicidade. De acordo com o estudo The Good Life, que começou em 1938, para ser feliz, às vezes basta ter bons amigos. Segundo o psiquiatra Robert Waldinger, que supervisiona o estudo atualmente, a maior conclusão do levantamento é sobre a importância da amizade e como isso mantém nossos corpos e cérebros mais saudáveis. Esse é o maior estudo já feito sobre vida adulta, que acompanhou mais de 700 jovens ao longo de toda a vida e continua até hoje, com cerca de 1.000 homens e mulheres e os filhos dos participantes originais. O registro de aves rosa no Rio Pinheiros pode indicar que a vida aquática do rio cresceu e deixou o local mais atrativo para algumas espécies. De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente, os animais podem ser confundidos com flamingos, mas na verdade são colheireiros, uma espécie migratória. A ave aparece em fotos postadas nas redes sociais no Rio Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, entre a ciclovia e o Parque Linear Bruno Covas. Trata-se de espécie migratória que escolheu alguns locais do rio para descanso pelo fato de o nível do leito estar baixo. Isso aumenta a oferta de alimento, principalmente matéria orgânica, como pequenos peixes, por exemplo.
O nome peculiar é uma referência ao formato do bico, que na ponta ganha uma forma espatulada, que lembra uma colher. De acordo com a dissertação de mestrado de Carolina Isabel Mínio, defendida em 2006 na Universidade Federal de São Carlos, a ave é de porte médio, tem uma altura que varia de 75 a 80 centímetros, sendo os machos levemente maiores, e o peso é entre 1,2 kg e 1,8 kg. Eles estão presentes desde a Argentina até os Estados Unidos. Segundo Carolina, essas aves se dispersam e migram após o período de ciclo reprodutivo, o que tem relação com períodos de seca e inundação, que vão alterar a disponibilidade de alimento para a espécie. No Brasil, ela escreveu que eles migram do Pantanal e dos banhados do Rio Grande do Sul para outras regiões. A ave é considerada aquática. Segundo a especialista, se reproduzem em uma variedade de ambientes aquáticos, que vão de manguezais, pântanos até lagos e lagoas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.